Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Robério. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre capitalismo. Mas antes disso, queria dar alguns avisos. Espero que todos estejam bem, para prosseguirmos nossos estudos voltados para o Enem. E como eu já falei, a aula será sobre o capitalismo, sobre esse sistema de governo no qual nós estamos inseridos. Posteriormente, terá uma aula sobre socialismo, uma sobre comunismo e as duas últimas sobre fascismo e nazismo. As duas últimas são regimes de governo. As três primeiras são sistemas de governo. Então nós vamos trabalhar cada uma delas. As últimas duas entraram em vigor melhor dizendo, na Segunda Guerra Mundial. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, prosseguindo aqui com o nosso vídeo, com a nossa conversa de hoje, espero que vocês se acomodem e aproveitem ao máximo esses assuntos, porque são assuntos relevantes tratar sobre esses sistemas de governo, que alguns entraram em vigor e outros não. O importante disso é justamente para o assunto que nós vamos trabalhar mais adiante, que é a Primeira, Segunda e Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria. Então, para a gente compreender muitas coisas até chegar na história contemporânea, que é a história que nós estamos inseridos, é necessário compreender esses sistemas. Então, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e na Primeira, nós temos que compreender o que significa esses sistemas de governo, essas ideologias que foram postas em prática, algumas, outras quase entraram em vigor, mas nós vamos analisar isso mais para frente. E também não esquecendo de avisar que depois desses vídeos nós vamos começar as resoluções de questões do Enem. Então nós vamos responder em conjunto questões relativas ao Enem. Então é só um aviso para que vocês fiquem atentos. Então ativem o sino de notificações para quando entrar vídeo novo, quando for publicado novos vídeos no canal, vocês terem acesso ao conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos partir para o vídeo de hoje, para a nossa conversa de hoje. Então ela será mais rápida, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, para não se prolongar no assunto, até porque são vídeos de apresentação desses sistemas de governo. Então, capitalismo. O que é o capitalismo? Logicamente, nós estamos inseridos na sociedade capitalista. Então, você pergunta, professor, o Brasil é um capitalismo? Sim, o Brasil faz parte desse sistema capitalista, desse sistema de governo capitalista. Por que faz parte do sistema capitalista? Justamente porque a grande maioria dos países no mundo são capitalistas. E a União, de acordo com os defensores do capitalismo, a União, a unidade mundial dentro do sistema capitalista, ajuda a desenvolver o próprio sistema e desenvolver a sociedade em termos de tecnologia, em termos de prosperidade, em termos de união. Assim defendem os capitalistas, Então não vamos entrar em análise do que é bom e do que não é bom. Estamos aqui somente para apresentar os fatos. Então, o sistema capitalista é o sistema promovido, é o sistema que se baseia principalmente no princípio da propriedade privada. Professor, o que é propriedade privada? A propriedade privada, para além da sua casa, é todo o território pertencente ao indivíduo. Então, a partir do momento que você compra determinada casa, determinado território, ele é seu e não pode ser tomado de você, a não ser que seja por força de lei. A não ser que seja por força de lei. Não poderá ser tomado por força bruta
ou qualquer outro meio. Então, a propriedade privada é um dos pilares do capitalismo. Então, o próprio nome já diz, né, capitalismo. O que significa capitalismo? Capital, dinheiro, lucro. Então, o sistema capitalista visa, logicamente, o ganho de lucros. Então, vocês conseguem ver aqui sistema de governo, propriedade privada, assim como eu falei, e fins lucrativos. Então, é o sistema que impulsiona a grandes indústrias, impulsiona a sociedade. É aquele sistema que fala que se você nasce pobre, em algumas vezes, você pode buscar, por meio da sua capacidade intelectual e financeira, uma melhoria, buscar alcançar um status quo, numa sociedade mais avançada, e podemos dizer assim, você pode chegar a ser milionário, podemos dizer assim, né? Então, outra característica do capitalismo, se você pegar aquela piramidezinha social, onde na parte de baixo tem a população mais pobre, né, que é mais de 80% da população, a classe média e a classe alta. Então, o capitalismo ele vai se diferenciar também por ter essa divisão, essa casta social. Então, no sistema capitalista, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, no Brasil, 5 milionários que detêm toda a maioria da riqueza do país, você tem uma população de 85% ou mais que não tem dinheiro nem para comer, em alguns casos, né? Então, nós temos um número muito elevado de pobreza e de miséria. Então, o que eu quero dizer é que 5 milionários do Brasil detêm mais da metade do capital nacional. Então, outro fator importante no capitalismo, trabalho assalariado. Então, os trabalhadores, o proletariado, ele trabalha para manter seus lucros e manter, ou melhor dizendo, manter a sua vida de forma digna. Então, o capitalismo vai dizer isso. Você precisa trabalhar para se manter vivo, e principalmente para poder sonhar dentro das suas limitações, logicamente, dentro de determinados empregos. Então, o capitalismo vai defender esses sonhos, né, ao proletário, ao trabalhador, que é o sonho de trabalhar e conquistar os seus bens. Então, é importante analisarmos também que o capitalismo parte da iniciativa do livre mercado. Então, o mercado ele é livre para fazer seus preços, ele é livre para atuar dentro da sociedade, salvo quando está abusando de determinados preços. E aí existe o Código de Defesa do Consumidor e as leis de defesa do consumidor justamente para isso. E também, por último, vocês conseguem ver aqui o giro do capital, que significa dizer que o mercado, as ações financeiras vão trabalhar de forma repetitiva, girando os lucros, girando o capital. Ou seja, quanto mais dinheiro circula na sociedade capitalista, mais desenvolvimento traz a mesma. Aí você pode perguntar, professor, mas esse sistema tem falhas? Sim. Muitos dizem que o capitalismo vai se autodestruir. Outros já afirmam que não é possível se destruir porque ele vai se reinventando. Enfim, mais um exemplo de que o capitalismo pode chegar ao fim, ou pelo menos pode quase chegar ao fim, principalmente em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então, os Estados Unidos sai da Primeira Guerra Mundial, se torna uma grande potência, né? Sai da Primeira Guerra Mundial lá em 1918, e em seu período de prosperidade, eles vão, o sistema capitalista norte-americano vai impulsionar o capitalismo de forma demasiada e sem controle. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o sistema vai quebrar, vai se romper. Então, o capitalismo vai entrar em declínio e
a Bolsa de Valores de Nova York fica quebrada. Aí você pergunta, professor, mas por que quebra o sistema capitalista? Por que pode acontecer esses altos e baixos? Primeiramente, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Eles vão sair da Primeira Guerra Mundial e com vitoriosos, podemos dizer assim, e vão sair principalmente dando muito crédito, oferecendo muito crédito, muitas linhas de crédito. Então, o norte-americano passou a comprar bastante televisão, rádio, automóveis e tantos outros bens duráveis ou não. E o que é que vai acontecer posteriormente a isso? Se a indústria fabrica demais, vende demais, mas não recebeu de forma igualitária ao que foi vendido, automaticamente a indústria quebra e as bolsas vão quebrar também. Então, nos Estados Unidos houve casos de milionários que do dia para a noite perdeu tudo e perdeu inclusive a casa, a propriedade privada e teve que morar na rua. Então você imagine, você ser milionário e no outro dia você não tem nada. Por quê? Porque o dinheiro, a maioria do dinheiro estava investido em ações, em bolsa de valores. E o que significa dizer que se a bolsa quebrar, automaticamente você quebra. Ou seja, o seu dinheiro é virtual. Se acontecer algo errado com o virtual, se acontecer algo errado com determinada empresa ou determinado sistema, você vai ficar sem nada, né? Ou você tem que ser rápido para tentar vender as suas ações. Mas no caso, ninguém vai querer comprar ações quando a atividade está em declínio, né? Então, o sistema capitalista é esse. É o giro do capital de forma constante e o livre mercado. Então, estão lembrados das aulas passadas que a gente viu que antes do capitalismo tinha o mercantilismo na história moderna. Já na história contemporânea nós temos o capitalismo. O mercantilismo, o Estado agia sobre o mercado. E já no capitalismo, o Estado não age no mercado, sobre o mercado. O mercado trabalha de forma mais livre, né? Então, de certa forma, o Karl Marx vai dizer que, o Karl Marx, o estudioso, né, alemão, ele vai dizer que a sociedade, principalmente o proletário, vai ter que trabalhar, e ele escreve isso no livro Manifesto do Partido Comunista. Ele vai dizer que a sociedade, a ideia central do salário pago dentro de uma sociedade capitalista, é a ideia justamente para que o trabalhador continue vivo, se mantenha vivo, se alimente, se mantenha vivo, para vender novamente a sua força de trabalho. Então perceba, a ideia de um salário base, a ideia de um salário mínimo, por exemplo, vamos tirar aqui para o Brasil, a ideia do salário mínimo é justamente você pagar o proletário, pagar o trabalhador, para que ele consiga se alimentar, consiga viver de forma digna, entre aspas, e consiga principalmente retornar ao seu posto de trabalho e a vender novamente o seu trabalho. E aí vai ter também o conceito de mais-valia do Karl Marx, né? Nós vamos ver também mais adiante, onde ele vai dizer, por exemplo, vou tirar um exemplo prático aqui, você trabalha numa linha de montagem de automóveis de luxo, por exemplo, Ferrari. Então, um carro desse custa em média 1,5 milhão por aí. Você trabalha com o carro, você monta o carro, você vê a produção do carro, você monta o carro com suas próprias mãos, você passa a sua vida toda nessa produção e você ganha, sei lá, R$ 1.500. Você nunca vai conseguir comprar uma Ferrari de 1,5 milhão. Nunca vai conseguir. Por quê? Porque você tem que se alimentar e você tem que fazer outras coisas, inclusive pagar tributos, pagar impostos. Então, o Karl Marx vai dizer justamente isso. Você trabalha na linha de produção, você vê o objeto, você vê o bem sendo construído, você constrói o bem, mas ele nunca vai ser seu. Então, o que é que o Karl Marx vai dizer? Que se o trabalhador, se o proletário produz, tudo a ele pertence. Então vai ser um conceito que vai ser utilizado
principalmente na Revolução Russa, que nós vamos ver depois. É a Revolução Russa de 1917, né? Uma revolução socialista que visava o comunismo, mas que não chegou ao comunismo. Então, voltamos aqui agora para encerrar essa aula sobre o capitalismo. Espero que vocês tenham compreendido que o capitalismo é um sistema de governo na qual a maioria dos países do mundo está inserida, inclusive o Brasil. Professor, mas quais são os outros países que não são capitalistas? Nós temos ditaduras, nós temos outros sistemas que nós vamos analisar no próximo vídeo, na próxima aula. Então, mas por hora, espero que vocês saibam justamente isso. Capitalismo. O que seria o capitalismo? O que seria esse sistema de governo com fins lucrativos, com trabalho assalariado, com preços competitivos dentro do livre mercado e com um giro constante do capital de forma a manter, a impulsionar os mercados financeiros. Então, esse é o capitalismo, a grande industrialização, é o sistema que visa a industrialização, que visa o capital. Então, espero que vocês tenham compreendido. Aqui é o professor Robério e depois postarei o outro vídeo sobre o socialismo. Até lá!